Cara, então assim, uma espécie de Conca dos tempos modernos, né, cara? Então assim, é um time, por isso que eu falei. Agora, talvez o Tiquinho precise de um substituto para é muito corrido o campeonato. É muita coisa. Olha a falta que o Renato Augusto faz pro Corinthians. É um Tiquinho hoje que é o melhor jogador. Imagina o Botafogo sem o Tiquinho. Por uma lesão, por um cartão ou alguma coisa inesperada. E ainda caiu o rendimento. Então, agora o Textor é a hora dele, dar a contribuição dele para o time também. Perdemos o Castro, o grande condutor. Vamos compensar de algum jeito, até porque o Jesus já acertou lá no Al Hilal, né? Esse aí já está fora do esquema. É janela aberta, então buscar rever, assim, acho que isso pro dono, né, que é o cara que tem, né, negócio, que tem a condição de investimento, ele tá vendo uma oportunidade que, assim, vamos ser bem realistas aqui, ninguém imaginava que ia se abrir agora, né, de brigar pelo título brasileiro. Nem ele prometeu isso. Quando ele chegou e falou, cara, é um processo, o primeiro ano é de ficar na primeira divisão e vamos crescer aos poucos. Agora é realidade. O Botafogo está brigando pelo título. Então, se ele consegue, de repente, viabilizar aqui umas 2, 3 contratações... Você acha que essa posição do Botafogo tem um incentivo a mais para contratar que talvez não contratasse se não tivesse em primeiro? Sem dúvida, porque agora é isso, cara. Você está brigando. Vale muito, Vale né? muito. Então, olha o que pode representar nesse momento para o Botafogo uma história como essa. Eu acho que é legal, assim, o Caçapa é um cara que ele conhece do trabalho do Lyon, que trabalha há muito tempo dentro do Lyon, o Silas falou que teve com ele recentemente. Lembrando, né, o Lyon faz parte do grupo, grupo Eagle, é uma solução, Textor, né? É uma espécie de solução caseira, né, nesse futebol de hoje, que você tem os multiclubes, vamos dizer assim. Então, conseguiu buscar, ele trouxe, estava ali à beira do campo hoje, colaborou da maneira que ele poderia colaborar. Mas eu acho que é um incentivo em tanto, porque é uma porta gigante que está aberta. E assim, o Silas começou a citar os destaques individuais, quando foi ver já tinha citado o time todo. Pois é. Porque é isso, quer dizer, o trabalho coletivo é muito forte, né? Agora, acho que a ideia é trazer um técnico definitivo, sim. né? O Cláudio Caçapa está aí por enquanto tem um para trabalho segurar a bem onda. nessa. Mas tem que ter cuidado para trazer, né, Edu? A gente tem que... a gente não, né? Mas a parte gestora do Botafogo tem que olhar com cuidado para não colocar a mão onde está dando certo. Tem que ser alguém com uma filosofia semelhante, não igual porque cada um tem sua ideia de jogo, né? Mas tem que ser alguém com uma filosofia semelhante, que não vá fazer grandes mudanças num time que está encaixado. Se é para trazer um cara que pensa futebol completamente diferente do que o Luiz Castro pensava, pode dar ruim. Né? E tem uma questão de saída no meio do ano também. É janela, vai sair jogador do Botafogo? É uma boa pergunta, porque assim, esses jogadores se valorizaram muito com essa campanha até aqui, né? Como eu destaquei no começo do programa, já passou de um terço no campeonato, o Botafogo está em primeiro isolado, muito sobrando com 33 pontos, então continua com 7 em relação ao Grêmio, né? Quer dizer, pode perder na próxima rodada, pode perder na outra rodada que vai continuar líder, né? É muita coisa. A gente só vai saber quem é o Cláudio Caçapa treinador agora. Vamos dar uma olhada aí nos números. A gente vai falar já também de arbitragem, teve uma falta no Eduardo, né? Lá no Newton, teve a torcida do Botafogo chiou. Mas olha aí, números de Botafogo e Vasco, 57% para o Botafogo, 42% para o Vasco. Porcentagem de ações no ataque, 51, 37, chutes 16-12, chutes certos 6-4, grandes chances 5-2, duelos vencidos 74-54. Ô Nath, da lista que o Silas destacou aqui, você pinça alguém em especial? O Tietê, por exemplo, fez um partidaço, né? Eu vou pensar, vou na parte lá atrás, vou no Adrielson. Pra mim ele é um dos grandes caras desse Botafogo, coletivamente. Tanto na personalidade que ele exerce dentro de campo, né, e orientando ali os jogadores, ajudando nessa recomposição defensiva, como ele ajuda também, muitas vezes, na hora que adianta. O Botafogo consegue subir um pouco. O Adrielson, para mim, é um dos grandes destaques desse Botafogo, porque defensivamente a gente vai falar muito pouco por um time que se paga muito na frente. Mas num contexto coletivo e num destaque individual, eu traria ele. Aí a gente pode falar do Carlos Eduardo, né? O Tiquinho é chovendo molhado, se a gente falar toda hora dele, mas o Carlos Eduardo também é um jogador que tem chamado muita atenção. É interessante a festa no Newton Santos. Choveu lá, hein? Pois é, eu ia falar isso. Cara, o Rio de Janeiro, eu morei lá há 9 anos, né? É difícil uma chuva assim intensa. Domingo é dia de praia, né? O inverno carioca é uma maravilha. Então pegar sol, um sol gostoso.
choveu no clássico, mas não chegou nada que atrapalhasse o jogo e a festa do Botafoguense. Foi mais uma pancada de chuva ali durante o segundo tempo, né? E o torcedor, e assim, agora fazer com que o torcedor compareça cada vez mais. O clima tá muito legal nos jogos do Botafogo, né? O torcedor tá em lua de mel com esse time. E de certa forma, assim, o que tá todo mundo falando o caso do Luiz Castro passou. Quinta-feira tá todo mundo pé da vida, xingou até não poder mais. Eu não tiro o sentimento do torcedor, porque o dinheiro a mais não vai pra conta do torcedor, né? Vai pra conta dele. Então, por mais que você possa entender do lado dele a decisão, do lado do torcedor, você tem que entender a frustração também e a chateação, né? E eu não sei que tá todo mundo junto no mesmo barco, agora não tá mais. Mas isso foi. Eu acho que o jogo de hoje era importante para ter essa ruptura. Vamos deixar para trás, cara, assim, continua o campeonato, sabe? Continuamos fortes, continuamos na pegada, então era legal romper. De repente um resultado ruim hoje traria no clássico contra um Vasco que tá lá na parte de baixo, podia dar uma turbulênciazinha, mas eu acho que isso já fica para trás. É isso que eu queria tratar com vocês. Silas, é uma resposta do Botafogo? Mas até que ponto que o Botafogo realmente segue esse caminho? Ou o Vasco, que também foi um adversário fácil, neste momento, é um adversário fácil de se enfrentar? Não, eu acho que o Botafogo está no caminho porque o Vasco não está bem, mas é o clássico. Quando é um clássico local, o clássico carioca, onde você até pouco tempo atrás era o quarto, hoje você é o segundo, talvez, brigando. É o segundo, porque o Flamengo, né, até agora era o Fluminense, depois Flamengo e Botafogo e Vasco. Hoje o Botafogo, primeiro do Campeonato Brasileiro, você não pode desconsiderar. Agora, eu acredito que é mais mérito do trabalho. Os 4 das beiradas, o Júnior Santos, o Vitor Sá, o Luiz Henrique, o outro é o Matheus, né? O outro menino que joga na beira. Ainda tem o Segovinha ainda, ou seja, são muito bons jogadores, ou seja, encaixou o time. E a Nath falou do Adrielson, para mim, assim, não dá para cravar o Botafogo campeão, mas eu acho que dá para começar a cravar o Adrielson na seleção do campeonato. Sim. Porque ele está jogando uma barbaridade e o futebol do Cuesta subiu demais do lado dele. O que amigos botafoguenses falam muito a gente não tem zagueiro reserva bom. Não. Talvez onde a gente tenha que ir é na zaga reserva. Essa é a que eu falo, de entrar o homem, né? Pontual, fazer essas contratações pontuais. Por exemplo, o Rafael, infelizmente, com histórico de lesões, hoje saiu do primeiro tempo de novo, entrou de plástico. É um outro setor, talvez, que exige um pouco de atenção. Acho que a defesa, de uma maneira geral, né? Que é um setor mais sujeito ali a suspensões, a uma ausência imprevista, enfim. Acho que é importante pensar nisso. E o momento é agora. A janela internacional está abrindo amanhã, né? E a gente fica no aguardo aí, né? O Botafoguense em festa, 48 mil torcedores no Newton Santos, espetacular, né? Legal. Então é um momento mágico pro Botafogo. E é isso, né, Nath? A resposta que fica perdemos Luiz Castro, mas seguimos na mesma toada. Psicologicamente, esse momento era muito importante, né? A gente vai falar já também do lado do Vasco, da fragilidade do time, o que teve de bom hoje, a gente vai falar já. Mas essa é a mensagem, né? O Botafogo segue firme, 1/3 já passado do campeonato. É um time que ainda vai exercer essa condição coletiva de forma orgânica. Não assimilou ainda a saída do treinador. Digo, assimilou em campo. Isso ainda não foi processado porque eles estão jogando da forma que eles treinaram até quinta-feira. Até quinta não, né? Na quarta-feira, porque quinta teve jogo. Então, essa assimilação, a parte cognitiva aí, o Silas vai poder falar melhor disso, de como eles se portarem em campo, ele já tem. Agora, o que vai demandar, por isso que eu falei do cuidado da diretoria do Botafogo de escolher o próximo treinador. Porque o que vai demandar qualquer desajuste é a pessoa que vai vir para assumir. Se ele falar, a partir de agora, Tiquinho, você não vai jogar mais nesse lado não, você vai jogar um pouquinho mais para cá. Tem a parte da simulação do cara. E aí, como é que faz? Como é que é a parte orgânica que o time funciona, dos caras tocarem sem precisar olhar? Porque eles já estão nessa fase de jogo coletivo. Então tem tudo isso. Mas hoje é pro Botafoguense curtir, esquecer a parte do Luiz Castro e aí se preocupar com a manutenção de elenco, com contratações pontuais, como disse bem o Bertozzi, que é importante para a sequência da temporada. E eu me empolguei aqui, falei 48 mil, é 38 mil, foi exatamente 38.700. É bastante, até tem uma parte fechada porque vai ter um show da Ludmilla, né? Mas vamos lá, campanha do Botafogo. Põe na tela pra gente seguir conversando aqui no Sport Center. Números dessa campanha de Tiquinho Soares e companhia. Sim, é permitido sonhar. 13 jogos, é um time que não empata, né? Hoje eu até pensei durante o jogo, será que vai sair o primeiro empate?
Não, 11 vitórias e 2 derrotas. Aproveitamento sensacional, quase 85%, 33 pontos. É o líder isoladíssimo, é a estrela solitária mesmo lá em cima. 22 gols marcados, 1,69 em média, sofreu 7,054, mantém ali os 7 pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio. Quem será o novo técnico, hein? Eles não confiam no Caçapa não, Grêmio? Acho que é muito cedo. Eu tava pensando nisso, será que não pode? Cara, É a filosofia. estrela ele tem, né? Assim como o Botafogo tem estrela, ele tem estrela também. Porque você chegar e dirigir o time já num clássico, independentemente do momento do Vasco, você está dirigindo o time num clássico. E, cara, a Nath, assim, bateu no prego. Eles estão jogando por música, ou seja, aquilo que eles estão treinando. O seu Pepe, quando assumiu o São Paulo, sabe o que ele falou pra gente? Eu disse aqui outro dia: arroz, feijão e pouca maionese. Então, quando o treinador não atrapalha, ele já ajuda. Eu acho que foi o que o Cláudio Caçapa tentou fazer. Não vou atrapalhar. Falou com os auxiliares lá do clube e tal, ó, o que estava sendo feito e tal. Vamos seguir essa linha, porque tá dando certo. Ganhamos do Palmeiras, estamos ganhando de todo mundo assim. Agora, é um cara que ele está há muitos anos na Europa. Foi 6 vezes campeão com o Lyon. Então, tudo bem, estamos falando da parte de jogador, tudo. Ninguém fica na Europa, na França, se não tiver capacidade ou qualidade. Então, é esperar, né? Esperar um pouco para ver. Ele é zagueiro, né? Era zagueirão. Esse campeão brasileiro com o Atlético. Junto com o Juninho Pernambucano lá, ganhou tudo no Lyon. Eu acho que assim, a presença do Caçapa, ela dá uma tranquilidade. Acho que a pior situação é quando você precisa contratar um técnico para amanhã. E desespero. Coisa que Porque o aí, Botafogo assim, tem. você não vai analisar perfil. E lá, quando buscou o Luiz Castro, cara, o Luiz Castro, ele foi a convicção do perfil que se buscava e a confiança nesse perfil, mesmo quando os resultados não estavam bons, eles entendiam que era o perfil que ia levar o Botafogo adiante. Teve até uma novela para conseguir trazer. Teve que esperar ele terminar o contrato, até por isso se tinha expectativa de que ele não fosse. Agora, o Luiz Castro, quando ele vem para dar um caminho, uma filosofia a esse Botafogo desde a base. É dessa forma que o Botafogo vai jogar a partir de agora. Como? Aí ele desenvolveu a filosofia dele desde a temporada passada, com mais de 23 jogadores que foram contratados na temporada passada, a permanência e a insistência no trabalho dele, ele mostrou, é assim que a partir de agora o Botafogo joga. E é assim que a base vai jogar também. Isso foi importante. O torcedor fica chateado, fica magoado porque o treinador saiu, tem que ficar, né? Mas é futebol e o futebol vai continuar sendo assim. Não se surpreenda se acontecer daqui pra frente. Agora, essa filosofia de trabalho tem que ser a manutenção do Botafogo daqui por diante, né? Esse processo de manutenção de ideia de jogo para a molecadinha que está vindo, para o cara que vai ser contratado, as peças pontuais para pensar no jogo, a forma como esse Botafogo joga. E o Caçapa, por que não? Tem que ver a filosofia de trabalho. O Atlético Paranaense está olhando o Carvalho com olhos de quem pode deixar o treinador no comando. Mas é uma filosofia do Atlético Paranaense. Fez isso com o Thiago Nunes. Será essa a filosofia do Botafogo? De apostar num cara que ainda não tem essa grife toda? Lembrando que ele trabalhou com o apoio do Lúcio Flávio, né? Sim. Que é o técnico do time Sub-23. Que número 10, bom jogador. Agora, e o Vasco? O Vasco tá numa situação difícil. Vontade não tá faltando, né?